Quanto custa uma rosa do deserto? Esse é um tema meio polêmico, mas junto com a Catânia iremos aqui falar um pouco sobre o preço de rosa do deserto. E essa planta viralizou nas nossas redes sociais pelo preço que eu atribuí a ela. E nós vamos falar quanto custa uma rosa do deserto aqui. Mas antes disso, peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, que ajuda a fortalecer o canal junto dessa linda Bridal Bouquet. Primeiro ponto a se destacar: diferenciar valor de preço. Valor diz respeito à pessoa, né, a planta, o que ela significa para você. Mesmo você sendo um produtor de rosa do deserto, você é uma pessoa e você cuidou dessa planta. Essa planta tem um valor especial para você. Então, minhas plantas, eu vou falar uma coisa: minhas plantas, o preço delas não chega nem perto do valor que elas representam para mim. Como somos produtores, a gente tem que precificar. As pessoas querem comprar e a gente tem que precificar. Mas uma planta dessa daqui, eu, através do valor que eu atribuí a ela e a precificação, que é a corporificação do valor, eu atribuí R$6.000 a ela. Ah, é muito caro. Ah, não vai comprar, não vai vender. Esse é um problema pessoal de cada pessoa, tá? Através do valor que essa planta representa para mim, eu atribuí um preço para ela que é bem menor do que o valor que ela representa para mim, tá? O que eu costumo aferir através de uma rosa do deserto para precificar ela, para trazer valor? Valor. Essa planta, ela tem mais de 8 anos de idade, tá? Fácil. Então tem todo o custo de quê? De você cuidar dela, da energia que ela te passa, formar uma copa, fazer um enxerto, enfim, essa planta não morrer, né? Sem falar que não tem desenho de Caldex igual a esse de modo algum. Uma planta dessa, mesmo sem flor, ela vai embelezar o jardim, ela vai trazer uma energia especial. Primeiro, porque ela passou no mínimo 8 invernos aí sem que padecesse, sem que morresse, né? E só isso já é um valor muito grande. A idade das pessoas, lógico, com que elas passam, assim também são as rosas do deserto, traz valorização para ela. Ah, mas eu acho uma parecida ou igual a essa, que não tem, tá? Não tem rosa do deserto igual. É por 150, 200 reais, 300. Parabéns para você. Mas o valor que ela representa para mim e para qualquer pessoa diz respeito à própria valorização da pessoa por si própria, tá? Então, não questiona esse valor. Preço até pode se questionar, mas valor não. Então, tem todo esse desenho de Caldex. Imagina uma planta dessa no seu jardim, a diferença que ela vai trazer, olha só. E aqui eu não estou nem tentando vender, porque eu não vou vender ela agora tão cedo, porque ela acabou de se valorizar ainda mais. Olha só isso aqui. Outra coisa que traz valor: vagens, tá? Vagens de uma Bridal Bouquet, uma das genéticas mais privilegiadas que a gente teve, né, aqui. Planta brasileira, tá? E a gente teve isso. Mais valor agregado, porque geração de sementes de Bridal Bouquet. Experimenta comprar uma semente de um produtor confiável, lógico, de cruzamentos Bridal Bouquet, que você vai ver a valorização dela. Então, fora Caldex, isso aqui a gente estava falando de Caldex. Partiu para o enxerto, que é um dos mais cobiçados do mundo, que forma esse buquê. E a copa trabalhada, a idade, né? O que essa planta já trouxe de benefício para a gente aqui, propriamente, que é uma das plantas que é a primeira procurada pelas pessoas quando entra aqui no nosso jardim, é ela, não à toa, né? Olha esse buquê, e aqui ela ainda está formando mais, olha mais botões, a força. Então, pessoal, bem claro, deixar bem claro: ninguém, você quer desrespeitar uma pessoa, diga que um produto está caro, diga que essa planta não tem valor, porque ela pode não ter valor para você. Isso diz respeito, muito cuidado a falar isso, diz respeito à sua própria desvalorização, tá? Uma pessoa, se eu vender uma planta dessa para uma pessoa, pode ter certeza que o preço dela talvez vá deixar até de existir, porque o valor, quando ela começar a sentir essa energia, começar a ver o que agrega essa planta, ela sequer vai cobiçar em vendê-la, porque dificilmente nós vamos vender para outro produtor. Vai vender com uma pessoa que tem um jardim belo e que gosta de planta e que vai se maravilhar com esse encanto. Então,
Experimenta quem comprar, que atribuir valor a essa planta e comprar pelo preço que ela vale, que a gente atribui a ela. Experimenta tentar comprar dessa pessoa, que dificilmente ela vai vender pelo dobro do preço, porque ela já comprou, porque sabe da energia que carrega essa planta, da história que carrega essa planta. E aí puxa outro ponto: qual a história que sua planta tem? Será que você está só precificando? Será que sua planta não tem valor? Por quê? Porque você não está atribuindo valor a ela. Você está se abalizando por mercado. Não existe mercado de rosa do deserto grande ainda, pessoal. Tá longe. Tá longe. Ah, mas tem gente que vende por 150, 200 reais uma planta desse tamanho. Certo, entendo. Mas imagina se 1000 pessoas comprarem, acabou-se o mercado, porque não tem suficiente para atender, entendeu? E aí puxa mais a valorização dela. Sabendo que a rosa do deserto é energia. Imagina aqui você colocar uma planta dessa, e aqui eu vou afastar um pouco. Colocar uma planta dessa daqui no meio de um jardim. Você coloca um banco do lado no seu jardim, chama qualquer amigo seu e veja quem é o centro das atenções, né? Aqui não tem nem o que falar. Aqui é uma planta magnífica, típica de colecionador. Não é para qualquer um, tá? Não é para pessoal que sequer tem valor próprio. Aqui é planta para pessoas que querem, né, uma coisa diferente, querem sentir a energia de 8 anos no mínimo de vida, querem bridar o buquê que abra o buquê, né? Querem mesmo que essa planta seja uma atenção especial no seu jardim. E aí você tomando um café, o seu chá, seu chimarrão, quem gosta, chama um amigo e pergunte se vocês vão olhar para outro canto, se não uma planta dessa. Então, se você não consegue vender uma planta dessa, que muitos chegam, como é que você vende essas plantas? Eu digo, cara, minhas plantas têm valor. Quando eu toco numa coisa abençoada, pessoal, entendam isso. Eu abençoo, e essa energia que a planta me passa e eu passo para ela, chega na casa de vocês. Entendam isso. Quando vocês começarem a atribuir valor às suas coisas, vocês vão entender que o preço dessa rosa é bem menor do que ela vale. E é só uma dica que a gente dá. Muito cuidado a colocar preço nas coisas das outras pessoas. Você não sabe o que foi que ela passou, a história que tem. Se ela não vender, problema dela. Você não tem nada a ver com isso. Essa planta, só existe um comprador para ela. Só um. Todos os outros vão ser só pessoas que desejaram ou que tentaram que outras pessoas não tenham, porque você não tem condição de ter, tá? Isso é muito prejudicial à sua saúde, muito prejudicial. Se tratem, procurem mentalizar coisas boas, energia positiva, e tenho uma certeza que essa planta, assim como me traz benefício, porque tá aí, a primeira coisa que a gente abre o jardim, já se dá de cara com ela. Assim como traz benefício para mim, vai trazer para a pessoa que comprar ela ou que não. Ela só em estar aqui, a energia que ela está distribuindo, a vitrine de bridar o buquê, a semente que ela está gerando, esse caldex escultural, só em manter ela viva e aqui conosco, ela já pagou o preço que nenhuma pessoa consegue pagar, o preço e o valor que tem essa rosa do deserto para nós. Igual aquela ali, né? Uma anaconda que está enxertada, uma suolo. E outra coisa, às vezes você vê só essa planta dessa forma, eu já vejo ela lá na frente. Imagina uma copa formada bem mais densa do que essa. Imagine que a cada dia você tem que atribuir técnica a essa planta para embelezar ainda mais. Quanto mais ela vai valer, quanto mais vai agregar valor nessa planta. Então é só um breve relato que a gente fala aqui para vocês. Muito cuidado, pessoal. Valorize a si próprio, comece de dentro para fora. Você primeiro valoriza você, para depois valorizar a sua planta e depois precificar a sua planta. E aí você vai ver que tudo é consequência. O valor final, o preço final é consequência. Se você estiver olhando só para o dinheiro, você nunca vai ter uma beleza dessa na sua casa, nunca sequer vai conseguir vender uma planta dessa pelo metade do valor que ela vale, por 10% do valor dela, que ela vale, porque o problema às vezes está com você, em valorizar mais as coisas dos outros do que a si próprio. E não tem como amar as pessoas sem se amar primeiro. Então é apenas uma reflexão que eu deixo para vocês, espero ter ajudado. E quanto custa uma rosa do deserto? Vai depender de quem seja a pessoa que você está comprando.